Salve, tropa! Voltamos aí. Infelizmente o placar foi adverso. Saiu um gol aí no final. O Hulk achou, jogador de qualidade. Sabemos que enfrentamos uma grande equipe, mas o que vale foi o empenho, principalmente no primeiro tempo, a garra, a determinação, equipe focada, aguerrida. Infelizmente saiu o golzinho de empate do time do Atlético, mas caímos de pé, caímos como um gigante. Vasco da Gama sempre. Vamos junto. Fala, minha galera, estamos aí para mais um vídeo, o pós-jogo do V12. Sim, não estranhe esse cenário mediante as fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, após chegarmos de São Januário, São Barreira, eu não encontro condições para ir para casa. Então a gente está hoje em outro ambiente, mas só para não deixar você que gosta da análise do V12 de fora. O mais importante hoje que eu queria trazer para vocês é o contexto, não do resultado, mas sim da entrega. O Vasco foi um time que agrediu o Atlético. O Vasco foi um time que surpreendeu por causa da postura que o Vasco teve em campo. O Vasco foi um time que sufocou o Atlético. Não foi aquele jogo que esperávamos ou esperavam que o Atlético ia massacrar o Vasco dentro de São Januário. Mostramos que o respeito ele se faz necessário quando se fala do gigantesco, o legítimo clube do povo, Vasco da Gama. Fizemos 1-0 no primeiro tempo. Acho que durou ali a sensação, né? A gente estava ali uns 4 minutos para dar um pênalti tão claro. E ressaltar que hoje, antes mesmo do VAR ser chamado, a transmissão mostrou diversas vezes o lance. Não tinha como não dar aquele pênalti. Tentaram fazer de tudo para não dar, mas não teve como não dar. Mas enfim, Verret bateu, fez 1-0 Vasco. E o Vasco foi, ainda assim, tendo mais oportunidades de fazer com Puma, goleiro Spalma, já no segundo tempo, o Spalma, a bola passa rente, a travessão. No primeiro tempo, o Emerson Rodrigues dá aquele chute que o Alonso tira no joelho, que o goleiro não chegava. O chute do Verret também, que a zaga travou. Assim, eu gostaria, assim, uma crítica que eu faço ao trabalho do Rafael Paiva é só mediante por causa da variação tática, que ele não encontrou na data FIFA um jeito que o Vasco conseguisse surpreender o adversário. O Vasco inicia com 4-3-3 e termina com 4-3-3. Por que eu falo isso? Porque o Vasco não tem esses ponta que te dê essa volúpia de jogo. E esse tripé de meio campo também, Coutinho, Cocão e Hugo Moura, uma partidaça, principalmente do Cocão e do Hugo Moura. Gente, assim, o Léo, Pelé e João Victor. Que partida desses homens. Que partida. Tanto que o gol sai após a saída do Hugo Moura. Só que precisava se encontrar. Quando o Vasco mexe, tira o Emerson Rodrigues, que estava jogando de ponta esquerda. Colocou o Ryan de ponta esquerda. O Ryan performa melhor de ponta direita. Sabe? Então, porque na hora que ele tirou, sabia-se que ia tirar o PH por causa dos pênaltis e ele não ia conseguir jogar o jogo todo. Então já fazia uma mexida ali, tirava o PH, descia o Puma, botava o Ryan na posição que ele sabe jogar, de ponta direita, colocasse o Payet, ou colocasse o Leandrinho de ponta esquerda. O Piton saiu também, eu não sei, a gente estava lá na São Barreira, não deu para identificar se na relação o Victor Luiz estava, que poderia entrar com o Victor Luiz e o Leandrinho, e tirar o Felipe Coutinho e botar o Payet, porque o Felipe Coutinho, depois dos 25 minutos do segundo tempo, não se aguentava mais em pé, em campo. Então, assim, eu acho que podia fazer uma mudança tática para confundir um pouco o Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro joga com 3 zagueiros. Batalha, central, Lianco pela direita e o Alonso pela esquerda. Otávio na frente da zaga, certo? Aí abre-se o Scarpa e o Paulinho, com o Hulk centralizado, caindo para as pontas, mas mais centralizado. Então, quando o Atlético está com a bola, o Lianco ele vira um lateral direito, o Scarpa vira o ponta pela direita, o Paulinho ponta pela esquerda e ainda tem o Arana na frente para fazer essa condução dessa bola. Sem a bola, desce todo mundo. Fica 4 zagueiros, 5 no meio campo e 1 atacante. E o Vasco fica com 3. Sem a bola, o Vasco desce o Puma, desce o Emerson Rivaldo,
Felipe Coutinho ficou mais à frente hoje, eu gostei da posição do Coutinho, mas um pouco mais solto, sem muito ter que voltar muito. Ele jogou um pouco melhor, conseguiu até entregar um pouco mais. Só que é um jogo difícil porque o Otávio não sai de jeito nenhum. Quando se tira o Emerson e o PH, acho que podia ter preenchido o meio campo. Porque até então, naquela altura do Emerson, estava 1-0 o Vasco. Acho que essa data FIFA não poderia ter mexido para voltar com o meio campo mais forte, para dar um bloco, já que o Felipe Coutinho nessa altura do jogo não ia ter mais essa força para voltar tanto e o Verratti também não. Porque quando o Vasco tem a bola, porque aí o Verratti vai dar o primeiro combate. O Coutinho faz uma sombra, mas a zaga está lá atrás, a cabeça já está lá atrás. Então o Vasco não consegue pegar e fazer esse volume. Aí o Atlético toca a bola no goleiro, o Verratti dispara em cima do goleiro, ele abre em uma das pontas. Ele vem aqui, aí desce, o Otávio recebe essa bola, já toca de primeira aqui, o Giro Corpo toca do outro lado. Acabou já. O Vasco, cadê o time do Vasco? O time do Vasco não consegue implementar essa força na marcação, porque o Felipe Coutinho não tem essa força. O Emerson Rivaldo ou o Puma, que estava jogando, até conseguiam, mas depois eles cansaram. Aí entra o Ryan, entrou o esforço, o time caiu muito, porque o Coutinho já estava cansado. Ano que vem, talvez, com o Paulinho, com o Jair, com o Adson de volta, o Vasco consiga ter, com outras contratações, o Vasco consiga entregar algo nesse conceito 4-3-3, mas para esse ano precisava-se ter pensado no outro estilo de jogo. Esse estilo de jogo traria um melhor resultado, que surpreenderia o Atlético Mineiro. Mas, fora isso, o vídeo não ficar muito longo, foi um jogo bom, foi um jogo tenso pela fase do jogo. É um jogo de semifinal de Copa do Brasil, é um jogo muito importante. E tinha do outro lado um time muito forte, um time semifinalista de uma Libertadores, um time acostumado a ganhar títulos, com jogadores acostumados a viver jogos como este. Então, assim, caímos de pé, perdemos com um empate, mas que isso traga ao clube, aos jogadores, sabe, esse senso que eles estão num grande time e que o detalhe de, poxa, se eu melhorar isso aqui, se eu melhorar um pouquinho o meu toque, se eu melhorar um pouquinho mais, traria algo a mais. Porém, não aconteceu. Agora que não aconteceu, não vai adiantar chorar, então crucificar o esforço, que sempre entrou com muita personalidade. Não adianta criticar o Léo no jogo de ida, que para mim a classificação foi perdida no jogo de ida. Se o Vasco consegue um resultado lá, com o futebol que jogou aqui, o Vasco passaria e estaria na final, mas os 6 não entram dentro do parâmetro do contexto do jogo. Então agora o que nos resta é o brasileiro, focar no brasileiro, pontuar o máximo possível para consolidar-se numa Sul-Americana e talvez buscar uma pré-Libertadores, o que vai nos restar. Que o Vasco jogue, tem espelho dessa partida. Léo, essa partida você foi um monstro. João Victor, nem se fala, monstro, jogou muito. Hugo Moura, parabéns pela partida. Matheus Carvalho, parabéns. Felipe Coutinho, vai melhorar, garoto, vai melhorar. O elenco, ano que vem, vai reforçar, vai vir os jogadores que entendem o seu jogo. Adson, Paulinho de Paula, Jair. E a dúvida fica sobre o Payet. O que será do Payet? Entrou aos 41 minutos e nada acrescentou mais uma vez. É um jogador que eu quero muito no Vasco para o ano que vem, mas ele precisa fazer uma autocrítica, ele precisa entender e de fato o time que ele está, para que ele possa valer a camisa 10, porque o nome dele, Payet, não é maior do que esse que está aqui, ó, no nosso coração, Vasco da Gama. Beleza, galera? Fica aqui meu salve. Vascão, Zambarreira, você vascaíno que apoiou na sexta-feira mais de 10 mil torcedores, 9 horas da manhã. Você que lutou São Barreira, assim como eu, você que lutou São Januário, você que ao longo dos anos, independente da situação do time, nunca deixou de acreditar no time. Então vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns. É o começo de uma nova história, é o começo de um novo ciclo. Pedrinho, mantenha-se uma gestão padrão e não fique sem contratar jogadores grandes, porque eles vão fazer o Vasco, vai trazer o Vasco para o cenário que ele nunca deveria ter saído. Mas ó, a nossa hashtag igualdade no futebol permanece. Ao Vasco, tudo, sempre. Nós te amamos, diretor.